Olá, meu nome é Camila Fonseca, eu sou médica, gastroenterologista e endoscopista na Clínica Gástrica Uzui e vim aqui hoje falar um pouquinho da doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, ela é muito prevalente na nossa população, é uma das queixas mais frequentes no consultório do gastroenterologista e o sintoma mais frequente é a azia. O paciente percebe como um queimor, uma queimação na boca do estômago. Esse queimor ele pode subir pelo peito e pode chegar até a garganta. Não é só a azia que caracteriza o refluxo, muitos pacientes vão ter sintomas um pouquinho diferentes. Alguns vão se queixar de pigarro, de tosse seca, de rouquidão, de dor no peito. Esses são os chamados sintomas atípicos da doença. O mais frequente realmente é a azia e a regurgitação. A doença do refluxo é uma doença de caráter crônico, então é muito comum que o paciente tenha sintomas recorrentes ao longo da vida, por vezes mais intenso e por vezes menos intenso. É uma doença ligada aos nossos hábitos, à nossa alimentação, então por isso que muitas vezes é difícil controlar a longo prazo os sintomas. Imagina, é uma doença crônica e ligada aos nossos hábitos. Então, implica em mudança de hábitos, o que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Mas na imensa maioria das vezes a gente precisa tentar identificar quais são os gatilhos para os sintomas. Alguns pacientes têm gatilhos emocionais, percebe que os sintomas estão relacionados com estresse, com ansiedade, quando estão ansiosos os sintomas ficam mais intensos. E outros pacientes conseguem perceber que o sintoma é exclusivamente ligado à nossa dieta, o que é o mais comum. O refluxo, ele tem a tendência a piorar com alguns grupos alimentares. Não quer dizer que todo paciente vai ter sintoma com os mesmos tipos de alimentos, então precisa ficar atento. Os mais comuns e os mais vilões, no caso do refluxo, são a cafeína, são os condimentos, os temperos, as coisas apimentadas, os alimentos cítricos e o álcool. Outro fator importante para desencadear sintoma de refluxo é o jejum prolongado e o hábito de deitar de estômago cheio. Quando a gente deita, o músculo que a gente tem na boca do estômago, o esfíncter esofagiano inferior, ele relaxa. Então a tendência é que tudo que tiver dentro do nosso estômago, quando a gente deitar, pode mais facilmente voltar para o nosso esôfago. O nosso esôfago é um órgão com mucosa delicada, que não foi feita para estar exposta à acidez, né? O pH intragástrico é ao redor de 1,5, 2, ou seja, é muito ácido o nosso suco gástrico e o alimento após a digestão. Então, o nosso estômago ele foi feito para aguentar essa acidez, para lidar com isso, mas o nosso esôfago não. Então, quando esse conteúdo reflui do estômago para o esôfago, a gente sente como essa queimação, essa sensação de fogo, né? O que é bem importante? Que a gente faça uma avaliação individualizada caso a caso, né? De paciente a paciente. Alguns pacientes vão melhorar apenas corrigindo alguns hábitos alimentares, mudando algum hábito de vida, emagrecendo, aqueles que estão com sobrepeso, mas alguns, ou a grande parte deles, podem precisar de tratamento medicamentoso para controle dos sintomas, e em alguns casos reservados até mesmo tratamento cirúrgico. Por isso é bem importante que você converse com o seu médico para que seja em conjunto chegado no melhor tratamento indicado para o seu caso. Muito obrigada, pessoal!